Bom, gente, a gente continua lendo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que é o último livro, né, da quadrilogia do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo, que fala um pouco sobre essa história, né, de transição planetária que é tão comum atualmente nas conversas, né, das pessoas não apenas espíritas, mas mais espiritualizadas. E o nosso grupo de amigos no livro, depois de trabalhar em relação naquele, como é que é, o dirigente da casa espírita que estava tendo problemas com a esposa e que um amigo dele tinha vindo pedir ajuda, apresentando basicamente os mesmos tipos de problema, a espiritualidade, a equipe espiritual se preparou para realizar acho que no dia seguinte, né, do evento que eles tinham participado na casa do dirigente, uma reunião, digamos assim, mais formal, de tratamento, não só dos encarnados envolvidos, mas dos desencarnados, principalmente, né, dos desencarnados envolvidos naquele processo. Então, vou voltar aqui só um parágrafo acima, só para a gente. Porque é o momento em que eles vão começar de fato a reunião e o trabalho. Uma delas chamou-me mais atenção, porque se tratava de um anão cujo semblante estava marcado por um rancor indisfarçável e lutava bravamente para desvencilhar-se dos fluidos que o conduziam na direção de Malvina. Subitamente, sentindo a presença do espírito rebelde no seu campo áurico, a médium começou a agitar-se, movendo os braços especialmente e a cabeça em atitude de defesa, quando então explodiu numa voz rouquenha e agressiva. Trata-se de um ultraje à armadilha com que se pretende esmagar-me. Não estou aqui por vontade própria e não posso admitir essa violência contra o meu livre-arbítrio. Essa história do não estou aqui com vontade própria é um pouco relativa. Não é que eles sejam aprisionados e levados à força. Às vezes eles são envolvidos em situações e em vibrações que eles sentem que podem ir lá para perturbar ou para exercer o seu efeito negativo sobre a reunião. Então, a gente pode até dizer que, de certa forma, é feito criado uma situação, ou até feito um convite, entre aspas, mas que ele aceita comparecer, né? Ele segue, ele é envolvido naquilo e vai, no fundo, por vontade dele, mas não sabendo o que propriamente vai acontecer. Geralmente, eles vão achando que vão exercer os pensamentos e as vontades que eles têm na cabeça deles. Mas quando chegam lá e se veem tolhidos dessa possibilidade, começam a esbravejar, dizendo que foram trazidos à força, que foram obrigados, mas jamais uma espiritualidade amorosa, fraterna, simplesmente caçaria um espírito e traria a força, a ferro e fogo para ser doutrinado ou para ser orientado. Tá? Então, os mecanismos ainda podem fugir um pouco à nossa capacidade de conscientização, mas não é exatamente assim como esses espíritos, quando chegam lá com raiva, descrevem, não, que foram obrigados, que foram forçados. Há todo um trabalho, digamos assim, de bastidores para que eles, sem perceber, aceitem, como eu falei antes, entre aspas, o convite de estarem ali.
Eurípides, que se postara ao lado da médium e a vitalizava com um pensamento rico de amor, respondeu ao comunicante: você tem alguma razão em reagir desta forma, exatamente porque tem sido assim que você se utiliza para afligir aqueles a quem persegue. Não lhes respeita o livre-arbítrio e, através de artefatos diversificados, crucifica as suas vítimas. Não vejo por que você se atreve a tomar a defesa de infelizes cujas existências atuais não dão ideia dos verdugos que são esses indivíduos que estão sob os nossos cuidados. Ninguém tem o direito de realizar cobranças espirituais, como se a vida estivesse sujeita às paixões de cada criatura. O universo tem as suas leis vigorosas e dispõe de recursos para tudo regularizar, sem a intromissão dos sentimentos humanos. Mas desejo recebê-lo com prazer e explicar que não se trata de uma violência à maneira como trouxemos para este salutar diálogo. Somente está ocorrendo porque o caro irmão tem sido responsável por graves problemas na seara de Jesus Cristo, perturbando pessoas abnegadas e dedicadas à construção de um mundo melhor, em saúde moral e respeito humano a tudo e a todos. Gostaria que nos informasse quais são os seus projetos e a razão por que se levanta em nome da justiça, da divina justiça, para regularizar questões que pertencem à vida e que, por si mesmas, na decorrência do tempo passado, já mereceram necessárias correções. Você o diz, respondeu Iracundo, porque não lhe padeceu a crueza, qual aconteceu entre mim e o seu protegido, esse miserável criminoso. Tenho vivido em situações de onanismo desde há muito e odeio a situação há muitos séculos. Chegou a minha hora de cobrança junto aos infames que me desgraçaram a existência. À medida que falava, estudava um odor pútrido que empesteava o ambiente e chorava em convulsão de ódio, esmurrando o ar e deixando-se consumir em desespero. O benfeitor, sumamente compadecido, informou-lhe: o sofrimento é um processo de difícil purificação das misérias morais, a fim de que o espírito consiga recuperar a pureza inicial e para o qual está destinado. Certamente, razões que o irmão não considera geraram a necessidade do suplício para o seu autoencontro, o despertar do tesouro da consciência. Ninguém pode, no entanto, ser o cobrador das falhas e desgraças alheias, incidindo sempre em gravames para o futuro, como no caso em tela. O casal, sob sua aguda perseguição, está inscrito nos códigos soberanos como devedor, e o tempo dispõe dos instrumentos próprios para o restabelecimento do equilíbrio e a edificação do bem. É interessante isso aqui, né? Diz que o casal, não é que nesse momento, né, ele tente, né, convencer o espírito ali que está se achando no direito de cobrar que eles são bons ou que eles não erraram. Não é absolutamente nada disso. A única intenção do dirigente ali espiritual é mostrar a ele que não cabe a ele a cobrança. A lei divina, as leis do universo promoverão o reajuste necessário pelas escorregadelas, pelos deslizes, pelas complicações que cada um cria no seu caminho.
para que o equilíbrio seja restabelecido, mas que não cabe nem a ele, a nenhum de nós e a ninguém o papel de juiz ou principalmente de executor da vingança ou da cobrança. Isso vai ser feito naturalmente pelas leis divinas, pelas leis universais. Diga. Justamente pegando isso, eu queria só sintetizar em uma palavra: são justiceiros. Eles não acreditam nisso que você está falando aí, porque essa é da lei. Não cabe a gente fazer a justiça é divina, mas eles não acreditam, então criam os tribunais deles mesmos, sabe, tribunais paralelos, justiceiros e assim sucessivamente, é só isso. E, e é interessante também, né, ver a dificuldade, né, do espírito condutor ali do trabalho, que acho que é o Eurípides, né, de conversar, né, deles ouvirem. E se a gente analisar um pouquinho, né, no nosso dia a dia, às vezes a gente para conversar com um amigo, um conhecido, seja lá, uma pessoa qualquer que a gente encontra, que está com muita raiva, com muito ódio, como é difícil conversar com ela. Aqui, um olhando para o outro e com as mesmas, digamos assim, disponibilidades de ação, as mesmas facilidades e as mesmas dificuldades. Como é difícil a gente conversar e acalmar alguém que está possesso de ódio, de raiva, querendo prejudicar alguém, machucar alguém, movido por esse sentimento de raiva, de vingança. Agora imagina você conversar com um espírito que vê de outra forma, que tem a sua disponibilidade, mecanismos e meios muito diferentes e diversos daquilo que a gente vê aqui no nosso dia a dia. Então, reforça mais ainda a ideia de que ele é capaz de ter feito o que ele quer, de ele obter êxito, porque ele conta com um arsenal de ferramentas, digamos assim, né, de oportunidades maior e assim desproporcionalmente superior a quem está encarnado. Então isso reforça essa ideia que eles têm de que eles vão conseguir finalmente acertar as coisas do jeito que eles pensam, de se vingarem, porque eles têm do lado deles mecanismos que aqueles que eles querem atingir, encarnados, não têm. Diga. Olha só, que mecanismos são invisíveis a nós. E eles conhecem o nosso passado, sabem de tudo, a gente está tapado aqui. Cego, 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 sem saber de nada. Eles manipulam tudo, como aqui é o nosso caso. A gente está aqui, nós somos cercados de amigos espirituais que estão nos auxiliando e a gente não consegue ver, né? Então isso é uma vantagem abissal. É só isso. Se você pensa que poderá afligi-los e assim vingar-se, passado o momento da derrota de ambos, como você se sentirá? Que fará ao vê-los tombar no vale terrível da amargura? A partir de então, você estará em curso na contabilidade como devedor. E essa roda não cessará, enquanto o amor não luarizar, não balsamizar as feridas do padecimento. Já vai longe, bradou o revoltado e infeliz, quando fui hostilizado pelos criminosos que me destruíram. A Inquisição espanhola foi instituída por Isabel de Castela e Fernando II de Aragão, com as suas próprias leis estabelecidas no Tribunal do Santo Ofício. Tinham como objetivo essencial as questões religiosas, porém as superstições e a ignorância do povo alargaram a sua chama devoradora a quaisquer situações que lhes pareciam heréticas ou demoníacas, quando não resultantes de feitiçaria.
Entre esses itens, surgiram formas de perseguição cruel a ciganos, anões, como aos portadores de demônios ou aos próprios demônios assim nascidos. Essa referência que ele faz, né, aos reis da Espanha da época, de fato eu já li em várias oportunidades, em vários livros, muitos não relacionados nem com o nosso conhecimento ou o mundo espiritual, que a Inquisição espanhola foi a mais cruel de todas. Que ela era de uma crueza assim absurda até para eles. E muitas vezes eu vejo referência aí, já voltando para a literatura espírita, de espíritos profundamente revoltados que relatam que o sofrimento deles, né, começou, e esse ódio, esse desejo de vingança, pelo que eles sofreram na mão da Inquisição espanhola. E eu acho, não é que eu acho isso engraçado, né? É a forma de falar, desculpa. E não era, e a Espanha não era o centro religioso, né, católico. Nunca foi. Sempre foi Roma, né? Sempre foi a Itália, por causa do onde ficava o Papa, onde era o papado, né? A origem da igreja, não propriamente a origem, né? Mas o centro da igreja, né? Talvez ele tivesse os seus principais coordenadores, era em outro país, mas ali, naquele foco da Espanha, se concentrou os mais perversos inquisidores da história. Por quê? Claro que a espiritualidade tem explicação para isso, né? Mas também nem interessa a gente saber os motivos, mas é um fato assim histórico interessante, né? Que num lugar específico se concentrou, talvez por afinidade eles se juntaram ali, aquela coisa da sintonia, da vibração, se direcionaram para lá, mas esse é um fato incontestável. A aquisição espanhola foi a pior de todas durante esse período negro da história da humanidade. Os massacres... Diga. Desculpa, pegando esse gancho aí, eu li até o livro foi há pouco tempo. O que é isso? Tudo que você acabou de falar aí. A justiça divina pegou nessa Santa Inquisição aí e foi encarnação de espíritos trevosos, espíritos brabos. Então foi a forma que a justiça divina encontrou para eles se autoburilarem, ter o perdão. Tu vê que esse aqui ainda está revoltoso, ainda não deixou se dominar pelo perdão. Assim como foi a escravidão no Brasil, entende? Teve espíritos que se libertaram e outros ficaram acorrentados. Isso que pelo menos está na literatura espírita. E também encontrei uma colega minha que é espiritualista, ela falou uma coisa muito interessante, que, por exemplo, se você tem tipo a justiça divina usa o mal para burilar o mal. Ela deu um exemplo das batatas. Se você deixar um monte de batata rodando assim num ambiente, um lugar qualquer aí, em um utensílio, elas vão se descascando, elas mesmas vão limpando assim, entendeu? É isso só. E você tocou num ponto muito interessante, Jair. Porque geralmente a gente fala como medidas, né, da espiritualidade de resgate coletivo, né, principalmente quando se começou a falar mais de transição planetária, como catástrofes, doenças, né, como foi o caso da pandemia. No passado a gente teve a gripe espanhola, teve o tsunami lá na Ásia. Mas é raro você pensar num momento como esse da história da Inquisição, como exatamente o que você falou, permitir que aqueles espíritos desequilibrados tenham acesso a outros que precisam
de reajuste e que aquilo seja utilizado como também uma forma de resgate coletivo, da mesma forma que foi a pandemia, levando milhões à desencarnação. Esse processo da Inquisição também pode ser encarado dessa forma, embora muito mais sombrio, muito mais triste. Não seria apenas um modo da espiritualidade consciente, que a gente sabe que usa todas as oportunidades que tem, todos os métodos possíveis para realizar o que tem que ser feito, utilizar como uma forma, embora para muitos possa parecer triste ou grotesca até, mas de resgate coletivo de espíritos que precisavam reajustar algo e deixar que eles entre si resolvessem suas situações, não por indiferença ou por um prazer sórdido, mas para que a lei da justiça se ajustasse e se restabelecesse ali entre eles. Bom, gente, eu vou parar por aqui, que são 8h29. Começar aqui deixa de continuar a conversa deles para a semana que vem, até se alguém quiser retornar nesse ponto de vista, né, desses momentos que para nós é de extrema crueldade entre os homens, como as próprias guerras também ensandecidas, são processos de certa forma permitidos pela espiritualidade maior, para que esse reajuste também vá acontecendo e os resgates necessários em grandes contingentes possam ocorrer também. A princípio parece cruel e triste, né? Mas, como o Djair lembrou a gente, eles usam as oportunidades que têm. E se essa é uma oportunidade que pode ser utilizada, mesmo que a gente não consiga perceber a princípio como um bem maior, fica até esquisito em dizer que a guerra possa ter algum bem maior, eles utilizam. Então, a gente precisa ter um olhar diferente sobre tudo isso que acontece no mundo atualmente, essas guerras, esse sofrimento na faixa de Gaza, essas relações de imposição, de sobrepujar um povo sobre o outro, não apenas como uma falta de controle ou simplesmente justificar porque muitos espíritos desarmonizados estão retornando ou retornaram para ver se conseguia melhorar alguma coisa, mas também como um mecanismo utilizado e permitido por aqueles que controlam de fato o processo, para que o reajuste seja realizado aproveitando a oportunidade que já está presente. Eu me dê licença. Eu já vou encerrar aqui porque eu já tenho que almoçar, tomar café. Agora, só pegar uma coisa interessante. Você está falando da faixa de Gaza. Olha só o que aconteceu comigo. Eu estava orando para aquelas pessoas na faixa, tudo como coitadinho. Eu vou ser franco para você, tudo como coitadinho. Aí sabe o que vem da cabeça? Pega a oração de Serito. Aí eu peguei e vi que é orar pelos que fazem mal, não por eles. Mas depois a gente conversa isso. Até 16 horas, tá bom? Beijão, então. Até mais. Tá mais Tudo bom para tarde. vocês. Beijão. Até mais tarde.